A nosso bate-rebate, desde já eu agradeço pela sua participação e também pela sua audiência. Friburgo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, um forte abraço do pastor Gerson. Deus abençoe vocês. Beijo no coração de vocês. Amém? Estamos de volta, o nosso grande amigo Ricardo Preto, gestor de projetos sociais e também o nosso grande teólogo. À vontade. É um desafio, né, pastor? Quando as nomenclaturas tomam a dianteira da nossa vida, né? Quando fala gestor de projeto, a pessoa já logo acha, né, que o diploma ele faz a diferença na nossa vida. Quando fala, ele é teólogo, então ele é entendedor das coisas, mas o desafio é o dia a dia, né? É o viver o dia a dia, estar diante de uma sociedade que a gente percebe que a cada dia parece que anda mais distante daquilo que é princípios e valores do quais permeou a sociedade, a humanidade até agora, né? Mas, ô Preto, veja bem, em relação à igreja e à sociedade, eu vejo a igreja, cada vez mais se reprimindo. Né? Não se reprima. Tinha uma música dos Menudos, não é isso? Não sei se é nos Não anos era da 60, minha época, né? Eu sou novo ainda. Isso, os Menudos cantavam, não se reprima, não se reprima. Tipo assim, os Menudos, né? Eu tinha aí na faixa de uns 9 anos a 10 anos de idade. Os Menudos cantavam, não se reprima. Então, existe muitas igrejas, muitos pastores, né, se reprimindo. Ou seja, negligenciando. Isto é, eles podem fazer, né, mas não fazem pela sociedade. E quando eles fazem pelo interesse. E qual seria esse interesse das igrejas? Fala pra gente, por gentileza. Eu penso, na tradução, de repente, do original, falando de igreja, que parece uma redundância, é o sair para fora. E aí quando o senhor fala de que a igreja está se reprimindo, ela, em vez de sair para fora dentro desse termo de redundância, ela acaba voltando-se para si, o que não é o correto, né? A igreja ela não pode ter o olhar para dentro, ela precisa estar o tempo todo focando no que é fora e para fora. Embora Jesus, quando ele ascende ao céu, ele fala para a igreja ficar em Jerusalém, para que depois sim fosse para fora de Jerusalém fazer o trabalho, né, de missões, que a verdade é isso que a gente percebe. Hoje parece que está uma contramão, né? É como o senhor bem definiu, a igreja está mais para dentro, para si, do que para fora, né? Está mais para os seus do que para aquela ovelha que está perdida e que precisa ser resgatada. É verdade. Inclusive, não fugindo, né, do nosso próprio assunto no momento presente, do foco, a Bíblia vai dizer, né? Muitos vêm a mim pelo pão e perece. Não é verdade? Sim. Ou seja, muitas pessoas estão indo à igreja pelo pão, pela necessidade em si. Não é verdade? E, no entanto, quando essas pessoas elas são abençoadas na área do alimento, da vestimenta, né? Já está bem, aí eles saem da igreja. Sim, há uma referência. Sim, há uma referência do próprio Jesus, que ele fala com os seus discípulos que muitos que vinham até ele vinham apenas pelo milagre que ele realizava. E teve um momento em que Jesus, né, multiplica os pães e os peixes e é indagado pelos seus discípulos. Ele fala justamente isso, muitos só vieram por conta disso, né? E Jesus faz um discurso duro em cima dessa situação, e muitos estão vindo para a igreja hoje por aquilo que ela oferece. A igreja precisa entender qual é o tipo de oferta que ela está fazendo. Ela deveria fazer apenas a oferta de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Que esse é o papel da igreja, declarar Cristo Jesus como o único sujeito Salvador, para que a gente possa cumprir aí a proposta, a missão de se pregar e de anunciar o Evangelho. A gente vê a igreja hoje fazendo o papel contrário, né? Apenas trazendo as pessoas para dentro da igreja e não para dentro daquilo que é a palavra de Deus. Na verdade, em relação ao cristão e à sociedade, talvez haja uma adversidade muito grande, né? Tipo assim, né? Por exemplo, a maioria dos pastores, a maioria das igrejas, não é todas, né, estão pregando a prosperidade, né? Sim. E qual é o seu ponto de vista? Então, o que seria prosperidade? A gente precisa definir isso. Ser próspero é o quê? Né? Ter uma conta bancária, né, satisfatória. Ser próspero é você amanhecer todos os dias tendo a certeza de que não lhe faltará nada, né? Porque a nossa fé, a nossa confiança, a certeza de que o provedor, que é o próprio Deus,
e a palavra de Deus nos garante isso, fala que, né, até um texto de Davi falando que ele era jovem e agora já é velho e nunca viu uma descendência dele a mendigar o pão. É a certeza de que Deus está nos sustentando o tempo todo. Isso, para mim, pastor, é um ato de prosperidade, né? Numa situação em que a pandemia está aí, as coisas estão cada dia mais difíceis, você veja o alimento, o valor que está, né? O combustível, o valor que está, e a gente está na contramão e a gente consegue superar isso todos os dias. Isso, para mim, é um ato de prosperidade, ser próspero. Não depende apenas da aquisição financeira da pessoa, se ela está bem, se ela não está. Então, eu acredito muito que a igreja precisa começar a ponderar esse princípio de prosperidade. Eu costumo dizer que a pessoa ela só multiplica quando ela divide. Inclusive, é o grupo de evangelismo, né? Em muitas igrejas existe um grupo de evangelismo. Você não acha que no seu ponto de vista, no nosso ponto de vista, melhor dizendo, né? Você não acha que esse grupo de evangelistas, eles precisam visitar a família, ou seja, levar lá, dar um pente fino, para ver se realmente estão precisando, né? Se o esposo, a esposa, os filhos estão precisando, estão passando por necessidade. Eu acho que é necessário fazer uma fiscalização, um pente fino, para você saber qual é o tipo de pessoa, qual é o tipo de família que você está ajudando. Isso é importante, essa forma de interagir? Muito mais agora num tempo de pandemia, em que muitas pessoas, até mesmo os irmãos em Cristo, perderam seus empregos, estão com dificuldade de sustentar a sua família, e o papel da igreja é esse, né, de ir até, independente se seja cristão ou não, mas a palavra de Deus também nos diz que nós devemos primeiro ir aos nossos, né, dar suporte, dar sustentação. Nesse momento de pandemia é fundamental que a igreja vá, visite. Muitas vezes não é a falta do alimento do pão, é outro tipo de necessidade. Nós temos um índice muito grande, pastor, de pessoas com depressão dentro dos seus lares por conta do isolamento, da falta, né, da perda do emprego, a falta de condição de sustentar a família. E esse é um momento em que a igreja precisa, mais do que nunca, entrar para a história, né? Você é um gestor de projetos sociais, né? Indo a você uma pessoa te procurando, né? Haveria a possibilidade de você ajudar essa pessoa dentro do possível? Eu faço isso sempre. Quando alguém me liga ou me solicita algum tipo de ajuda, eu pondero para ver que tipo de ajuda é essa e de que maneira que eu consigo ajudar. Porque às vezes eu não tenho meios próprios de ajudá-lo, mas eu conheço empresas, eu conheço pessoas, eu conheço outros meios, né, para que a gente possa estar, de certa forma, ajudando essa pessoa na necessidade que ela tem. Maravilha. Então, na verdade, você está pronto para receber essas pessoas, para atender essas pessoas? Claro. Possível. Sim. A gente vai pensar em maneiras de ajudar, né? E nós vamos buscar aí soluções, enfim. Hoje eu tenho um amigo, eu quero até destacar aqui, com um projeto maravilhoso lá na Grande Spinelli, que é o Marcos Vinícius, com Mente de Campeão lá, que trabalha com crianças. Sempre que eu sou convidado por ele, eu me presente lá, porque eu vejo que o trabalho dele é excelente. E criança é uma base que eu trabalhei muito tempo. Eu tenho um filho de 12 anos e que me acompanha. Então acho que é muito importante isso. Primeiro é perceber a necessidade real da pessoa, da família, e você buscar meios de ajudá-lo. Eu vejo nas redes sociais, né, o Marcos Vinícius, poeta, não é isso? Poeta. Né, ele é um rapaz assim, bem inteligente, né? Ele é bem inteligente, esforçado, né? E muito querido também na sociedade, né? Sim, é um amigão, eu conheço ele há mais de 30 anos e sempre que ele tem um desafio novo, ele me coloca dentro desse desafio e eu aceito com o maior carinho, né? Inclusive quando você falou que ele é poeta de verdade, né? O homem ganhou um concurso de poesia no município, né? Me deu a honra e o prazer de participar do livro dele, Fé, Motivação e Poesia. Está em minhas mãos, né? O livro do nosso poeta Marcos Vinícius. Eu tenho um desse também, né? Eu fui presenteado por ele. E também você faz parte desse livro, não é isso? Isso. Então, hoje eu estou sabendo, não foi só eu que ganhei o presente dele, né? Assim como o senhor, eu estava na empresa onde eu trabalhava, de repente alguém falou assim, tem uma encomenda para você lá embaixo. Cheguei lá, era o livro, e eu nem sabia que eu tinha uma participação nele, ele fez questão de colocar aí, e eu me senti muito honrado pela pessoa dele, e é um amigão. Eu também parabenizo mais uma vez o nosso poeta Marcos Vinícius, né, por mais um livro, né, Poesia, Fé e Motivação, não é isso? Isso aí. Poesia, Fé e Motivação. É a nossa base. Sem fé a gente não vive, a gente precisa ter motivação todos os dias, e a vida é uma grande poesia, né?
Maravilha. Você pode deixar o seu número de contato para nós, o Preto, Ricardo Preto? Com certeza. É 22, nosso DDD aqui, 998-79-8062. Então, na verdade, as pessoas podem te ligar. Podem, à vontade. Né? Hoje nós estamos numa função administrativa no 2º Distrito de Nova Friburgo, Rio Grandina. Estamos lá abertos a poder ajudar no desenvolvimento daquela comunidade, exercendo essa função, né, de gestor, de empreendedor também na parte social e agora na função administrativa dentro do bairro. Né? Bem, já está aí na sua telinha o telefone do nosso Ricardo Preto, né? O nosso gestor de projetos sociais, né? Nosso grande teólogo. Vocês podem ligar, né?